O carnaval, que vem da palavra carnivalis, também são duas palavras latinas, derivadas do latim, que literalmente significa a entrega da carne. Mas não a entrega só da carne no sentido de nós entregarmos a carne ao prazer. Seria também ligado à comilança da carne. Porque o carnaval não foi criado exatamente com essa liberação toda de vulgaridade. Ela foi criada e foi, à medida do tempo, foi se transformando. Nós temos aqui no país, por exemplo, essa ideia, que o carnaval não é algo restrito. Tem as escolas de samba, tem o pessoal lá que faz os blocos, as celebridades, que tem o que vende o abadá, que é caríssimo, tem os setores turísticos, nós vemos as ruas abarrotadas, e nós vemos tudo que ele traz de resultado. Repetindo que aqui não é um julgamento, mas é uma realidade do que nós vemos. Com efeito, temos que lembrar que este ano aqui, embora com todos os nossos problemas, não teve carnaval. Ou seja, não precisou ter todos aqueles índices que nós teríamos nessa época, de pessoas mortas nas estradas, de índice de violência, de índice de engravidamento das pessoas que transam na rua aleatoriamente, porque o momento exige isso. Nós temos esse índice esse ano aqui, talvez o único ano na história onde não teve a liberação do carnaval devido a essa pandemia de ordem mundial. Mas o comum seria nós estarmos agora vendo os índices de mortandade, de violência que essa festa tão popular nos traz. Então nós começamos a querer entender como funciona esse processo do carnaval. É um processo ligado à religião, que faz com que durante um período a pessoa se abstenha de prazeres, mas que um pouco antes faça tudo o que tiver vontade. E esquece da máxima do apóstolo Paulo, que diz que tudo é permitido, mas nem tudo é lícito. Ou você pode fazer qualquer coisa, mas tudo que você fizer vai ter algum problema, algum retorno. Então vamos à visão diretamente agora da nossa palestra, que é sobre a visão espírita que o carnaval sobre o carnaval. Como nós vemos o carnaval diante da visão espiritual. Isso é muito importante nós esclarecermos, fazermos antes esse esclarecimento social, para entrarmos agora nesta visão espírita, que é o tema da nossa palestra. A visão espírita do carnaval sempre é de liberdade. A doutrina espírita não é uma doutrina onde coloca dogmas para que as pessoas morram de medo das coisas e começam apenas a obedecer, não porque acreditam, mas porque têm medo. Então, ela não é nem apoiadora, nem tampouco conivente, mas mostra, em muitos casos, tem até aqui, é muito interessante, quem puder ler, um livro escrito por Divaldo Franco, chama-se Nas Fronteiras da Loucura, é um livro do espírito de Manuel Filomeno de Miranda, que fala sobre o carnaval no Rio de Janeiro, né? É muito interessante. É Nas Fronteiras da Loucura, de Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, onde nós vamos ali encontrar todas essas problemáticas que o carnaval vai trazer, encoberto pela ideia da alegria que traz o excesso da bebida, o excesso da liberação e da libertinagem. Nós não estamos aqui de forma alguma fazendo uma apologia à moralidade nesse sentido comum, mas deixando claro a visão espírita, ok?
Alguns expositores, alguns palestrantes, algumas pessoas já escreveram livros a respeito ou comentaram coisas que eu, em particular, não concordo, porque não é exatamente como eu imagino que seja. Por exemplo, muitos vão dizer, dentro da doutrina espírita, que na época do carnaval as portas do umbral são abertas e todos os espíritos do mal vêm para a terra para se juntar aos outros, e esses espíritos do mal, chamados obsessores, como nós sabemos, induz as pessoas a praticarem todos os atos que nós vemos que muitos são vergonhosos, sejam no ato de violência, seja no uso e o abuso das drogas lícitas, ilícitas, do sexo banalizado, daquela coisa toda que vai resultar, claro, em acidentes automobilísticos, em brigas, em muitos desencarnes, em muitos gravidez indesejadas, DST. Nós sabemos de tudo isso aí. Dentro da visão espírita, é colocado por alguns expositores, por alguns espíritas, que as portas do umbral são abertas, e então esses obsessores vêm aqui e vêm também curtir, fazer parte da folia. Se nós formos analisarmos dentro de uma visão espírita mais racional, não há uma necessidade das portas do umbral serem abertas. Vamos entender por quê. Porque umbral não tem porta. As regiões umbralinas são regiões colocadas dentro que nós criamos a partir do nosso pensamento. Então, as regiões umbralinas, elas podem ser, você pode entrar nelas e sair delas a hora que você quiser. Não há uma regra, você não precisa ser qualificado para ir para um umbral, e nem desqualificado para sair do umbral. Nós sabemos que nós precisamos, no plano espiritual maior, no mundo maior, se nós lembrarmos André Luiz, há realmente os portões para entrar, mas você não é um prisioneiro para sair. André Luiz não saiu, pediu para sair, quis lá visitar a família, mesmo com a orientação, com o conselho dos outros mentores, para que ele não viesse, porque o seu processo aqui já havia acabado. Ele quis porque quis vir e tinha o direito de vir, porque existe o livre-arbítrio. Assim funciona no umbral. As pessoas estão no umbral, muitas vezes chamadas de escravas dos outros. Elas estão sendo escravizadas pela sua própria consciência. Então vamos lembrar que as regiões umbralinas são regiões criadas pelo nosso estado mental. Uma analogia muito, embora pesada, mas muito clara que nós podemos entender do umbral é o que nós temos aqui em São Paulo, a Cracolândia. Há muros na Cracolândia? Não. Há portão de entrada, há crachá para a pessoa entrar, há uma necessidade de uma apresentação para a pessoa entrar ou sair? Não. As pessoas se identificam e vão lá, porque elas são atraídas pela mesma faixa vibratória e os mesmos objetivos, que é se drogar o dia inteiro. Então nós temos ali uma região que ninguém é obrigado a entrar e nem tampouco é impedida de sair. Há pessoas que vão lá, tentam, da mesma forma que funcionam as regiões umbralinas. Os espíritos do bem vão lá e não tiram ninguém à força do umbral. Lá o que eles fazem é uma corrente de oração e um aconselhamento para que as pessoas possam se desligarem daquela faixa vibratória e saírem de lá. Mas muitos gostam de estar lá. Ninguém está lá no umbral, ou até mesmo aqui na Cracolândia,
Cracolândia, forçado.